Então, outro tema interessante que a gente estava aqui matutando enquanto andava por essa paisagem é a questão das evocações mentais que a gente faz sem perceber que está fazendo. Eu achei bem pertinente, porque isso é uma característica, né? Muitas vezes a gente olha para um lugar, uma paisagem, uma casa, um carro, um mendigo na rua e faz comentários. E me lembrei de um estudo que uma pessoa fez há muitos anos, em que ela foi chamar a oradora para fazer o estudo. E quando eles estavam passando por São Paulo, numa rua de São Paulo, a oradora viu aquelas pessoas, aqueles judeus com aquela cara bem característico, né? Que São Paulo tem muito, com aquela barba, aquele chapéu preto. E a oradora ouviu aquilo e ficou calada, né? De repente, a moça que foi levar a oradora perguntou a ela se ela tinha pensado alguma coisa com relação àquele senhor que tinha passado ali. Ela falou, ela levou um susto, sim. Por quê? Porque ela falou assim: ah, não, porque o carro, de repente, do nada, o carro encheu de espíritos ligados a esse judaísmo. E isso apenas comprova que não é exagero essa situação das evocações mentais. O problema é que a maioria de nós, não tem nem ideia que isso acontece constantemente. Constantemente, ao olharmos, comentarmos, falarmos coisas sobre pessoas, lugares que a gente vê na paisagem, a gente está fazendo sem querer evocações mentais, e espíritos que estejam ali vêm pelo menos dar uma olhada na gente para saber por que nós falamos do lugar ou da pessoa ou daquela situação. Quem tem mediunidade muitas vezes sente no ato, com dor de cabeça. Lugar que logo vem é a cabeça. A cabeça é o lugar. A cabeça é o lugar que os mais sensitivos logo percebem. Também pode vir calafrios, né? Porque a maioria das pessoas não tem disciplina mental. Então percebam bem, é natural, isso acontece o tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo evocações mentais sem perceber que estamos fazendo. Quando a pessoa tem uma clarividência, ela algumas vezes consegue perceber. Em geral, essas evocações mentais não causam grandes problemas, não. Em geral, elas não causam muitos problemas. Agora, se por acaso você está indo fazer um trabalho espiritual, está indo para a reunião mediúnica ou para a casa espírita, muitas vezes você acaba fazendo uma assistência involuntária. É um trabalho de escagem. E aí já entra uma interferência dos mentores, dos amparadores, que vão trabalhar isso e vão te fazer de isca. Então, uma outra característica das evocações mentais é essa escagem que acontece o tempo todo. Mas, vejam bem, a escagem profissional, digamos assim, entre aspas, é para aqueles que servem, aqueles que estão no trabalho assistencial. Esses, sem perceber muitas vezes, iscam coisas que não tem nem relação com eles. Pode ter relação com esposa, marido, filho,
até mesmo uma pessoa que você passou no elevador. Mas isso os mentores fazem de propósito, porque você acaba se tornando um elemento atrator de assistência, já que você vai descarregar essas pessoas, esses desencarnados, na reunião ou na instituição. Esse é um trabalho que, vejam bem, é uma característica natural que acontece com todos os seres humanos. Mas quando você está no trabalho assistencial, isso acaba se transformando em uma forma de você ser útil, em uma forma de você crescer e melhorar como ser humano e até mesmo resgatar suas dívidas. Então não há muito como fugir da escala. Ela é universal, mesmo que ela não traga nenhum grande assédio, nenhuma grande problemática, na maioria das vezes, pode acontecer de trazer sincronicidades, mas isso daí seria uma outra questão, das sincronicidades, tanto positivas quanto negativas. É verdade, as evocações elas podem trazer sincronicidades indesejadas, ok? Que é um link com umas correntes de energia, que são uma das coisas também bem interessantes que as pessoas desconhecem, que no mundo espiritual, aqui na Terra, nós estamos o tempo todo em conexão com várias correntes. É tipo um Wi-Fi, né? A gente, se ligar o celular agora, você vai pegar várias conexões de várias pessoas, né? De qualquer lugar que você liga o teu Wi-Fi, você vai ver várias internets, né? A mesma coisa são as correntes mentais. Essas correntes mentais, elas estão o tempo todo no meio de nós. Só que na maioria dessas correntes, elas passam simplesmente e não deixam, a gente não tem sintonia com elas. Quando a gente faz alguma invocação muito positiva ou muito negativa, já não estamos falando das evocações espontâneas e sem querer, mas quando você faz uma evocação muito positiva ou muito negativa, você acaba entrando em sintonia com as correntes. Se ela for uma evocação positiva, por exemplo, 18 horas, hora do Ângelus, você para e faz uma prece da Ave Maria. Como tem milhares de pessoas fazendo essa prece, você entra naquele fluxo de corrente de todas as pessoas no mundo, e essas correntes, você entra nessa corrente mental positiva. Agora é só pensar o contrário, no negativo, que é a mesma coisa. Então as evocações, ela atrai espíritos. Então você passar numa casa velha, fazer comentários, pode ser que os habitantes extrafísicos daquela casa venham até você, venham te olhar, questionar. E se eles não estão bem, muitas vezes você vai sentir uma dor de cabeça. Como você geralmente vai só passar e olhar, ele vai reclamar e vai embora. Por isso que eu falei que não é algo, em geral, não é algo que dure muito tempo. Mas é aquilo, né? Se nós pudermos pura e simplesmente usar esse conhecimento dos links que a gente faz com as evocações para evitar as evocações desnecessárias e provocar as evocações úteis e evolutivas, melhor, né? Melhor. Então, pessoal, fazendo uma complementação que eu estava falando aqui sobre as evocações mentais, estamos aqui no pé do Pão de Açúcar. Vamos passar pelo Cassino da Urca, por dentro do Cassino da Urca. Que um dos problemas da escagem é quando a pessoa... Por que é bom que as pessoas saibam que isso existe? Sobretudo o trabalhador de reunião mediúnica, o passista,
o frequentador, o trabalhador de casa espírita, porque muitas vezes ele sente uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, que é justamente fruto, aqui é o antigo cassino da Urca, célebre, nos anos 40, e foi depois a TV Tupi, né? A TV Tupi no Rio de Janeiro, foi aqui. E o que acontece? Muitas vezes o trabalhador, ele deixa de ir à reunião porque se sente mal, porque sente um mal-estar, ou até mesmo porque ele é preso a pensamentos estranhos, esquisitos, até mesmo imorais. Ele fica constrangido ou irritado, e essa irritação, ou até mesmo ele discute, acaba que ele discute, né, com alguém, com alguma pessoa, e fica mais vulnerável a discussões familiares. E o que acontece? Muitas vezes ele tem que ir porque, na verdade, é a escagem que está fazendo isso. Obviamente, quando você adentra o caminho espiritual, ele não é um caminho moralista. As pessoas muitas vezes confundem. O caminho espiritual, ele exige uma disciplina mental, exige um altruísmo, exige um sentimento de equilíbrio, de discernimento, de fraternismo, de respeito, devido a gente fazer a manutenção do nosso equilíbrio perante o trabalho. Mas como a gente muitas vezes não lembra disso, a gente muitas vezes é rude, continua com as tendências ou características a ficar falando ou criticando ou falando mal, acaba que essas evocações, elas causam impacto energético no acoplamento com a nossa aura, devido ao fato de que nós estamos no trabalho, né? Estamos no trabalho, mas o nosso nível de vigilância é baixo. E aí o que acontece? A escagem, como a gente comentou no outro vídeo, ela é universal, né? Ela acontece o tempo todo, sendo que quando você se enganja, você é uma pessoa boa, uma pessoa que quer servir e quer usar o teu pensamento, o teu sentimento, as tuas energias em nome do amor e da solidariedade, quando você está nessa vibe, nessa vibração assistencial, essas evocações, elas vão ser também utilizadas pelos mentores para assistir a essa multidão de desencarnados perdidos que existem por aí, em todos os cantos, em todos os lugares. Isso não é para ter medo, porque vejam bem, a evocação assistencial, ela é amparada. E se eu não quiser isso? Você não quiser, você não vai ter, porque isso não é obrigatório não. Se você não quiser, isso não vai ter. Você vai ter, mas você vai ter o que todo mundo tem: a evocação espontânea, que a gente tem o tempo todo. O tempo todo ela está conosco. Então o que acontece? Não se deve desistir da tarefa porque foi agarrado por uma indisposição, por uma raivosidade, por uma animosidade, por uma palavra, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar no estômago. Todas essas coisas são indícios de uma escagem que causa o mal-estar devido à diferença vibratória.
E um pouco daquilo que a gente comentou, a questão da invigilância. Então fica aí a dica que nós não devemos desistir da tarefa no dia, porque não nos sentimos exatamente bem, né? A escagem, ela deve ser trabalhada com oração, muita oração, meditação, reflexão sobre o que você está sentindo e boa vontade, vontade de servir. Essa coisa de qualquer coisinha a pessoa já, ai, não vou não, ai, não vou não. Não, coloca acima de tudo a tua intencionalidade, a tua intenção assistencial em primeiro lugar. Então isso vai vacinar a pessoa com relação a pequenos probleminhas que acontecem e que muitas vezes faz ela desistir da atividade. Então fica aí esse complemento do primeiro vídeo sobre escagem, ok? Sentiu dorzinha de cabeça, sentiu um pequeno mal-estar, ficou um pouco irritado. Isso não pode ser motivo para você, a princípio, desistir de ir no dia da reunião, no dia da reunião mediúnica, no dia do passe, no dia da assistência, no dia do estudo na casa espírita, porque muitas vezes você está sofrendo um processo de escagem que às vezes nem tem nada a ver com você ou com alguma pessoa da sua família. Essa escagem ela pode acontecer com quem os mentores acharem que precisa ser ajudado naquele momento. Tá ok, gente? Então, boa tarde, até o próximo vídeo.